Que o Senhor abençoe vocês nesta noite. Glória a Jesus. Você sabe que eu vou lhe dar uma notícia aqui. Talvez você conheça essa notícia, mas às vezes você não quer viver ela. Mas o dia mau vai chegar sempre na nossa vida. O problema não é o dia mau chegar. O problema é a gente sobreviver no dia mau. Você sabe que a nossa luta hoje é a sobrevivência, gente? Nós vamos sobreviver sempre em alguma coisa, nós vamos lutar para sobreviver. Você luta para ter saúde, sim ou não? Você luta para conquistar na sua vida financeira, sim ou não? Você vai lutar em todas as áreas. Ou seja, você sempre vai estar lutando pela sobrevivência. E o dia mau vai bater na nossa porta no momento que a gente achar que a gente está alcançando de Deus a bênção, o dia mau chega. Mas você pergunta assim, mas eu não fiz nada. Eu só faço ir para a casa de Deus adorar, só vou para casa. Eu tenho uma única família, não roubo, não adultero, não mato. Você começa a questionar você mesmo. Como é que está a sua obediência diante de Deus? E se pergunta, por que o dia mau chega? Porque pessoas se levantam contra você, porque pessoas falam da sua vida, porque pessoas te criticam. E aqui eu vou lhe dar uma cura para essa dor emocional, que você nunca mais vai ter isso dentro de você. Eu acho que você tem que rejeitar isso de fato, porque eu vou lhe dar o antídoto para que você jamais tenha isso dentro de você. E esse menino aqui, ele tem muito para nos ensinar. Se você abrir a Bíblia aí, você vai ver que Deus, ele trabalha na vida de um jovem. Mas o jovem passou por momentos que eu e você ou já passou ou vamos passar. Então fica ligado, porque na hora que se você não passou ainda e você enfrentar isso, você vai resolver de uma forma fácil. Mas se você já passou, você vai entender, poxa, eu vivi isso, eu podia ter de fato apressado a minha bênção, mas eu negligenciei e por isso a minha bênção demorou. Dá uma olhadinha nessas caixas aqui que está fazendo um barulho rapidinho, por favor. Gênesis capítulo 37, versículo 3 diz assim, vamos ler junto? E Israel amava a José mais do que a todos os seus, porque era filho da sua, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Segura no versículo 3, espera aí. A Bíblia diz que Israel amava José mais do que todos os seus, porque era o filho da sua. Israel era quem? Quem? Jacó. Vamos lá? Jacó só teve José, depois da velhice? Quem foi o outro filho de José? Ou de Jacó? Benjamim. Ou seja, não era o filho da velhice dele, porque ele teve Benjamim depois de José. Mas ele está dizendo que ele amou e era o filho da velhice. O escritor está dizendo isso, tá? Então presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que ele amava a José mais do que todos os seus filhos. Quem tem bastante filho aqui, levante a mão. Não é que a gente não ame todos iguais, mas sempre tem um que cativa mais a gente, deixa a gente mais molinho. É assim ou não é? É ou não é, gente? A gente ama todos, mas sempre tem um que parece que a gente fica meio bobo, meio molinho, meio sensível. E assim aconteceu com Israel, com Jacó. A Bíblia diz que ele faz para ele uma túnica de várias cores. Aí o versículo 4 diz, vamos lá? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. Ou seja, quando um filho não se sente amado tanto quanto o outro filho, pode causar ódio na família. Presta atenção nisso, tá? Guarda isso para você. E não podiam falar com ele pacificamente.
pacificamente, ou seja, eles não conseguiam falar em paz, gente. Deixa eu mexer nesse cabo aqui, que é isso aqui que fica com mau contato. Aí, agora melhorou. E não podia falar com ele pacificamente. Teve José que contou a quem? Não conta nada, mas segura. Por isso o odiaram ainda. Presta atenção. 3 formas para a pessoa te odiar. 3 formas eu vou falar aqui. Primeira, você ser amado mais do que ele. Segunda, você ter o que ele não tem. Terceira, é o que está no versículo 5. Deixa eu ver se você lembra. T1. Estou gostando de ver, meu Deus. Eu gosto de gente que gosta de Bíblia, gente. T1. Se você é amado mais do que outro, tem algo que a pessoa não conseguiu conquistar e ainda tem um sonho, o bicho vai pegar, viu? Segura. A Bíblia vai dizer que Israel, que era Jacó, lutou contra Deus. E quando ele luta contra Deus, ele luta para Deus o abençoar. Porque ele achava que a bênção do seu pai não era suficiente, mas era suficiente porque Deus sempre fez isso com Abraão, com Isaac, e agora estava fazendo na vida de Jacó. Mas ele queria de qualquer jeito a bênção de Deus, ouvir Deus. E aí Deus abençoa ele. Ele prevalece na luta e agora está seguindo um novo rumo, uma nova história para a família dele. José teve quantos filhos? O Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. Mas ele amava mais um filho. Esse amor por José causou um dano na vida de José. Ele presenteia José com a túnica que nunca os irmãos dele ganharam. Causou um outro dano. Só que o sonho de José não foi o sonho que o pai deu a ele, mas sim que Deus deu a ele. Então, por mais que José estava sendo odiado pelos seus irmãos já, Deus ainda vendo aquilo, faz com que ele seja mais odiado ainda. Em vez de resolver o problema de José, Deus aumenta o problema de José, sim ou não, gente? Aí, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José tramam a morte de José. Por quê? Porque José vai contar o sonho. Escuta uma coisa, gente. Você só pode contar alguma coisa para alguém, para esse alguém te escutar, se você estiver no estado de relevância. Quem já ouviu falar em Martin Luther King? Já ouviu falar, não? Quem foi esse homem? Foi o homem que lutou contra a raça negra e a raça branca. Ele fez uma unidade que não tinha. Ele lutou até o fim por aquilo, a ponto de ele fazer um grande evento com 350 mil pessoas, e ele dizer para esse povo todo, depois de ter enfrentado o que enfrentou, depois de ter passado por momentos difíceis na vida dele, e ele dizer para esse povo todo: eu tenho um sonho. Martin Luther King, ele disse: eu tenho um sonho, e esse sonho vai se concretizar, porque vocês não estão aqui à toa. Vocês entenderam qual foi o meu propósito de vida, que era unir as pessoas, as raças, sem ter acepção de pessoa. Jesus tinha um sonho, e o sonho de Jesus foi morrer na cruz pelo meu pecado e o seu pecado. Todo sonho, ele vem com uma missão, entenda isso. O sonho sem missão é um sonho falido, mas um sonho com uma missão é um sonho que tem toda a possibilidade de ser concretizado. Aí você vai ver José sonhando. Eu vou voltar para José, porque eu não vou falar de Martin Luther King, ele já foi.
José tem esse sonho, ele chama os irmãos, ele começa a contar o sonho. Olha, vocês vão se prostrar diante de mim, meu pai e minha mãe também. Imagina José novinho, coração puro, sem maldade nenhuma, contando esse sonho para os irmãos. Irmãos, o quê? O diabo te carregue, meu filho, mas esse sonho não vai se cumprir não. A gente vai armar a pulga para você que você não sabe. Imagine como estava o pensamento daqueles irmãos. A Bíblia vai dizer que eles armam arapuca para o irmão. Faz com que o irmão seja vendido como escravo. Afasta do pai. Leva a túnica cheia de sangue para o pai, dizendo que o leão comeu, matou. E o pai vive uma vida de luto. Por quê? Porque José era amado. Vamos falar um pouquinho de amor aqui agora. Gente, vocês que são casados, que se amam, só em vocês se amarem, já vai ter casais invejando vocês. Vocês sabiam disso? Só basta se amar, não precisa ter dinheiro. Mas se tiver dinheiro, vão odiar mais ainda. Por quê? Vai ter o que geralmente as pessoas não têm. Mas se o casal tiver um sonho, um projeto, algo especial que estão fazendo, aí piorou. Aí que o levante vai acontecer. Você está entendendo? Diga para o irmão assim, devagar, sem incomodar muito ele, porque tem gente que não gosta de ser incomodado, quer tirar da besta, né? Mas vamos lá, bem devagarzinho, diz assim: você está entendendo por que estão te perseguindo? Minha senhora, dá uma água ali, bem, se eu posso beber aqui mesmo, né? Está tudo lindo, pode deixar o copinho aqui mesmo. Se bebeu foi Daniel, se não foi Daniel foi alguém, não estou nem aí, tudo de casa. Mas enfim, só porque você tem alguma coisinha, você já está incomodando. Mas o que a Bíblia está falando, gente, que esse negócio aqui está acontecendo no meio de uma família. Família tem irmãos, tem pais, tem parentes. E tudo isso é no meio de uma família. Os irmãos de José eram homens de Deus, sim ou não? Sim. Eles tinham Deus. Eles acreditavam no Deus de Jacó. Eles acreditavam no Deus de Abraão e de Isaac, seu avô. Eles acreditavam. Eles temiam a Deus. Mas praticaram um ato que não casa com aquilo que Deus tem para mim, tem para avô. O ódio não pertence a Deus. A vingança não pertence a quem serve a Deus. O desamor não pertence a quem serve a Deus. A raiva não pertence a quem não serve a Deus. Mas eles tinham tudo isso, tinha ou não tinha? Tinha tudo. Só por causa de uma bobagem. Nas melhores famílias tem umas coisas que a gente fica olhando assim. Era para todo mundo estar unido, mas é uma desunião. É um desrespeito. É uma raiva. É um ódio. É uma inveja. É um monte de coisa que se prolifera, mas isso não é de agora. Isso já era lá daquela época, antes de Cristo. Imagine. Agora isso acontece na nossa família, sim ou não? Mas nós não somos cristãos. E por que isso está acontecendo? Eu vou lhe dar outro remédio agora que você precisa, para entender que você tem que agir como José. A Bíblia diz que José ele é vendido como escravo. José em momento algum reclama da escravidão.
José, em momento algum, ele fala com alguém da escravidão. A Bíblia não relata. Se ele pensou na mente. Mas se ele pensasse na mente, Deus também deixava escrito, porque Deus gosta de deixar escrito o pecado do povo. Mas não estava escrito. A Bíblia vai dizer que José era bem sucedido onde ele chegava. Vou dar uma pausa e vou já pedir para que você anote isso. Não adianta você ter somente um sonho. Escuta isso. Não adianta você só sonhar. Você vai ter que ser bem sucedido aonde você estiver. Se você não tiver qualidades, talentos, se você não tiver, né? Vamos botar aqui no tempo de José, estudo, porque José também tinha cultura, ele sabia ler. Se você não tiver habilidades alguma, você não vai prestar para nada, mesmo você sendo um escravo. Aí esse homem era um escravo que era bem sucedido em tudo que ele fazia. E a Bíblia diz que tudo que ele tocava prosperava. Aí José vai ser convidado para morar na casa de Potifar. Servir a Potifar e estar no reinado governando a casa de Potifar. Quando José está governando a casa de Potifar, a sua esposa tenta pegar José para ter uma relação. José rejeita aquela mulher. E rejeitando aquela mulher, José vai preso. Mas na prisão, ele também está sendo o quê? Útil na prisão. Na casa de Potifar ele era útil. E ele também foi humilhado naquele lugar. Como escravo ele era útil. Mas na prisão também ele continuou sendo útil, fazendo tudo conforme ele sabia fazer. O que eu quero dizer com isso, gente? Que independente do local, se a gente tem sonho, se a gente tem missão, se a gente tem projeto, nós temos que ser útil, nós temos que se mover, nós temos que mostrar nossos talentos, nós temos que continuar fazendo, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você não é nada, você não tem valor. Como é que uma pessoa dessa pode sonhar? Como é que uma pessoa dessa pode dizer alguma coisa? Como é que essa pessoa tem alguma opinião se ela não faz nada? A sua opinião e a minha opinião não é válida se a gente não se move. Fica ligado nisso, tá? Quem fala demais só perde demais falando. Mas quem faz demais é aplaudido, porque as pessoas vão ver e vão estar elogiando. José, ele está o quê? Na prisão. E eu lhe disse o quê? Que além dos irmãos odiarem ele, além de ele sofrer o ódio dos irmãos, ele também sofre um impacto, porque Deus estava direcionando ele, estava impulsionando ele para onde Deus queria levar ele. Na concretização do sonho. Você acha que porque Deus falou com você uma vez, tudo vai ficar lindo? Se fosse assim, estava bom. Se eu pudesse voltar ao meu passado, eu falava com o pai assim, disse: Senhor, fica calado, fala comigo não. Porque quando Deus fala, Deus vai exigir de mim, de você, não é a metade, é o tudo. Deus, quando direciona a gente para alguma coisa, Ele não vai exigir de mim, de você, o qualquer coisa. Ele vai exigir de mim, de você, a totalidade. E todas as vezes que a gente parar, todas as vezes que a gente fraquejar, todas as vezes que a gente ficar ali, ó, eu estou cansado, vai vir um choque de Deus na sua vida. Vai vir um choque de Deus na sua casa. É como se uma tempestade invadisse o seu lar e sacudisse você de uma forma que você tem que despertar. O irmão chegou para mim e disse assim: pastor, por que o seu culto de quarta é quarto de milagre? É porque eu acredito em milagre. Por que o senhor não bota a quarta da vitória? Eu disse: porque vitória aí você tem direito, a gente pode ir alcançar a vitória. Vitória é comigo e você, mas milagre só Deus pode fazer, sim ou não? Quantas das vezes vocês vão alcançar a vitória, vocês mesmos se esforçando? Mas milagre não. Milagre só Deus dá, meu irmão. Aí ele olhou: rapaz, o senhor está retado hoje. Eu disse: não estou não, meu filho. Estou fogueado do céu.
Porque a gente precisa de mensagem de confronte, que confronte a mim, confronte você. Chega dessas massageação. Chega desse negócio de a gente não entender nada. Poxa, eu estou passando por isso, mas espera aí, é um propósito de Deus que você está passando por isso. José na cadeia ele era bem sucedido. Mas por que Deus levou ele para a cadeia? Porque era na cadeia que ia ter uma pessoa que ia levar ele ao palácio. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Por que Deus leva José para a cadeia? Porque é na cadeia que ele vai ser levado para o palácio. Pastor, então é por isso que eu estou passando certas coisas na minha vida que eu nunca passei? Talvez. Talvez pode ser você mesmo plantando. Mas se foi Deus, está correto. Porque o que a gente planta, a gente colhe, irmão. Isso é fato. Nem tudo é Deus, tá? Às vezes a gente faz um monte de besteira e aí depois, Senhor, me ajuda. Não, recomeça aí, conserte você mesmo e depois vambora comigo. Porque comigo é mais embaixo. Aí vem, José passa por aquele momento. Ele não causou dano, ele não fez nada de errado, ele não pediu para ser amado, ele não pediu para sonhar, ele não pediu túnica ao pai. Tudo que José passou foi sem ele causar. Na escravidão, José continuou fiel. Na casa de Potifar, José continuou fiel. Na cadeia, José continuou fiel. E agora? Agora, Faraó vai sonhar. A Bíblia diz que Faraó reúne todo mundo. Os feiticeiros, todo o povo, para revelar o sonho dele. Ninguém consegue revelar o sonho dele. Mas José tinha um sonho que ele revelou lá na cadeia do copeiro do rei. E a Bíblia vai dizer que esse copeiro está lá, chega para Faraó e diz assim: olha, meu rei, tem um que está lá na prisão, que se chama José. Esse pode revelar o seu sonho. Por que você está me dizendo isso? Porque ele revelou que eu iria sair da cadeia e que eu iria te servir, mas que o outro ia sair, mas também ia morrer. E aconteceu da mesma maneira que ele me falou. Então vamos lá, pega ele. Aí vem José. José se arruma, vai para a presença do rei, que na presença do rei não vai desarrumado. Toma seu banho, se limpa todo. Pois não, seu rei, eu tive um sonho. E meu copeiro está dizendo que você interpreta sonho. Se o Senhor Deus me der a revelação desse sonho, eu posso lhe dizer. Tá bom, vamos lá. Eu sonhei que haveria 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E ele começa a contar o sonho. Aí a Bíblia diz que José interpreta mas José também dá a saída. Escuta isso. Ele interpreta o sonho, mas também dá a saída. Não adianta a gente só interpretar as coisas, gente. Escuta isso. A gente precisa dar a saída também. Está vendo por que a opinião não é válida? Porque se você opinar e não fazer nada, não vai ter valor nenhum. Mas quando você opina e faz alguma coisa, aí sim tem valor. Por quê? Quando você opina é sinal que você sabe. Ele está o quê? Interpretando o sonho, dizendo: eu sei o que o Senhor sonhou. E o que é que você me indica para eu fazer? Vamos lá? Vamos começar a plantar, porque 7 anos a gente vai fazer a melhor colheita. E depois a gente vai juntar, para ter alimento, para vender àqueles que não têm. A Bíblia diz que há uma fome em Israel.
E quando a fome chega em Israel, a seca chega em Israel, o povo não tem o que comer, vai todo mundo para o Egito. Quem vai chegar no Egito? Os irmãos de José. Gênesis capítulo 42, depois você lê. A Bíblia diz que os irmãos de José chegam na frente de José. José todo vestido, todo arrumado, já governando o Egito, porque o faraó deu a ele o seu governo, e disse que toda palavra que saísse da boca de José, todo mundo tinha que se curvar, a não ser a dele, somente acima de José. Aí a Bíblia diz que os irmãos chegam diante de José, e quando chegam, prostrado. Quando chega, meu Senhor. A Bíblia diz que imediatamente José reconhece os irmãos, mas eles não reconheceram José. Por quê? Vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando a gente está pobre de marré, a gente fica feio, fica ou não fica? Mas quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, a gente se arruma, né? Aí já fica bonitinho, a gente olha para o espelho assim, rapaz, nem me conheço mais. É assim ou não é? A gente diz, rapaz, como eu melhorei, misericórdia. Quando pega a foto antiga para comparar com a de agora, você olha assim, meu pai, esse estado é bem melhor do que o outro. É assim ou não é, gente? A gente pensava que ia ficar mais feio, mais velho, mais feio, né? Quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai ficando bonito. É assim ou não é, gente? Não sei se acontece com você, comigo acontece, eu tenho um espelho em casa. Vocês também são só Jesus na casa. É assim ou não é, Brendo? Brendo fica pegando esse cabelinho lá, penteando 2 horas de relógio. Aí eles não conhecem José. Porque eles conheciam José, um José fraquinho, um José orelha seca, igual a eles. Mas o engraçado é que eles permanecem igual. Imediatamente José conhece eles. Por quê, gente? Tem uma coisa que muda o ser humano. Tem uma coisa que muda a gente. É o Espírito Santo de Deus. Olha para uma pessoa que toma um monte de cachaça. Você vai olhar ela há anos, ela vai ficar definhando, vai ou não vai? Mas olha para a pessoa que não bebe nada, que não usa nada. Toda vez o rosto vai ficando mais limpo ainda. É assim ou não é? Pastor, precisa servir a Deus? Não, precisa ter uma consciência. Uma consciência que tem coisas que faz mal para a nossa saúde. Aí, você olha que o mundo ele é feito de comparações. E ninguém gosta de comparação. Mas, geralmente, as pessoas fazem comparações. Fazem ou não fazem? Se você vê uma pessoa gordinha, ela andando com um monte de gordinha, ela não vai se incomodar. Mas se ela começar com um monte de gente andar do lado dela, fitness, com dieta, com isso, com aquilo, ela vai se olhar no espelho e vai dizer, bicho, eu tô gorda. E aí vai querer emagrecer, vai começar a se incomodar. Por quê? Vai comparar, é assim ou não é? Tem pessoas que quando vê aquela bolsa Louis Vuitton, não é Vuitton? Ou Vuitton? É Vuitton, vocês sabem, né? Por quê? Elas querem comprar? Porque comparou. Mas quando vai ver o preço, diz, meu Deus do céu, 10, 15, 20 mil reais, misericórdia, não compro não, não dou não. Mas o desejo veio ou não veio? Fica comparando as coisas, gente. Nada disso vai trazer felicidade, a comparação não traz felicidade. O que traz felicidade, de fato, é você entender o que José fez. José, ele não vai em tempo algum reclamar de nada. E quando José está no palácio, que é no pódio, vamos botar no pódio, diga no pódio, no topo da vida dele, no topo, ele tinha tudo para fazer isso, tinha ou não tinha? Para pegar os irmãos e dizer, agora eu desconto esses infelizes, agora eu vou matar esses infelizes, agora eles vão sofrer tudo que eu fiz, eu sofrer. Mas não, José olha para eles e diz, venham aqui, eu quero conhecer vocês mais. Começa a perguntar, quem é o seu povo?
E ele disse: nós somos de Canaã. Quem é o seu pai? Meu pai é Jacó. Ele ainda vive? Vive. Traz ele. Traz ele aqui. E a Bíblia vai dizer que está todo mundo ali na mesa. E José diz: sou eu. Os irmãos olham assim: sou eu, José, o seu irmão. Os irmãos olham para José, ficam espantados, com medo, temorizados, achando que José vai fazer alguma coisa com eles. E ele diz assim: vocês não fizeram nada comigo. Foi tudo vontade de Deus, porque Deus queria me trazer nesse lugar. Quem fofoca do seu nome não faz nada contra você. Quem inveja você não faz nada contra você. Quem se levanta contra você não faz nada contra você. Quem não gosta de você, quem odeia você, não faz nada contra você. O que é que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que é Deus trabalhando na sua vida para colocar você aonde Ele quer colocar. Só Deus pode mover você. E desculpa lhe falar, mas eu vou ter que falar. Você só se move quando você está com raiva. Você só se levanta quando alguém se levanta contra você. Senão fica cômodo. Você paralisa. Está tudo bem, está tranquilo. Mas quando você está vendo o bicho pegar, você se esforça. Quando você está vendo as contas chegando, você começa a querer trabalhar com todas as suas forças. É assim ou não é? Aí você desacomoda, sai do comodismo. E aí você começa a vencer e você diz assim: poxa, eu consegui. Mas sabe por que você não conseguiu antes? Porque você mesmo parou. Deus não quer você parado. Deus quer você se movendo. Deus quer você se mexendo. 3 coisas tem que um sonho não deixa você de fazer. Presta atenção. Se você que tem sonho, tem 3 coisas que não pode você deixar de fazer. A primeira delas é perdoar e não guardar mágoa. Deus falou com você um dia e você não perdoa e você guarda mágoa. Comece a perdoar logo. Tire a mágoa logo. Por quê, pastor? Porque senão vai atrasar a sua vida. Sua vida vai andar de cabeça para baixo. Segunda coisa, ser grato a quem fez algo por você. Josué era grato a Potifar. José era grato a Potifar. José era grato ao homem que tirou ele da cadeia. José foi grato a todos os líderes, todos os homens. José foi grato a Faraó. O mais bonito, gente, é que Faraó não servia a Deus. E a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Aí você olha a história de Davi, foi diferente. Saul servia a Deus e Davi também servia a Deus. Mas agora, Saul, quando Davi vira rei, ele quer matar Davi. Por quê? Porque isso acontece no nosso meio também. Não é para acontecer, mas acontece. É irmão querendo matar irmão. É gente se degladiando dentro da própria igreja. Para que isso? É um com raivinha do outro, é com raivinha do outro, é com raivinha do outro, e pererê, paraná. Gente, vamos eliminar isso. Vamos acabar com isso. Porque a igreja, ela vai subir unida. O Senhor vem buscar a noiva, Ele não vem buscar as noivas. O Senhor não vem buscar a quantidade de noivas que o povo diz por aí. O Senhor vem buscar a noiva, está no singular. Se é a noiva, é na unidade. Imagine Jesus, o noivo, querendo casar com a noiva, e a noiva está pensando tudo uma diferente da outra. Ah, mas existe vários ministérios. Existe, mas a Bíblia diz que o Espírito é o mesmo. Não existe vários espíritos. Está entendendo aí?
Vários ministérios, mas o Espírito é o... Então pode ter vários ministérios, mas os pensamentos não podem ser de choque, de guerra. É um falando do outro, é um criticando o outro, é um querendo matar o outro, é um querendo ser melhor do que o outro. Isso não pode existir no meio da igreja. E dentro de casa, piorou. Porque se sua casa não está em ordem, como você vai ter ordem na igreja? Será que isso começa na igreja? Não. Estas guerras começam dentro da igreja? Não. Aonde é que começa? No lar de vocês. No lar das pessoas. Aqui não tem, graças a Deus, mas em São Paulo, gente, é uma guerra que tem nas igrejas, que o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus que aqui não tem. Está vendo? Em São Paulo, deixa eu falar da igreja de São Paulo. Lá em São Paulo, é um povo que fica se chocando. Mas aí eu pergunto, será que há choque em casa? Ou só há love em casa? Não. Tem muita gente que não está convertido em casa. Como é que vai estar convertido aqui, cara? Se dentro de casa a gente já está sofrendo essas coisas, um odeia o outro, um tem raiva do outro, um quer matar o outro, aqui vai refletir o que a pessoa já é, sim ou não? Então isso é questão de caráter, isso é questão de novo nascimento, porque quando a pessoa entende que ela nasceu para Cristo, ela vai entender o que fazer de fato. José, ele tinha todos os motivos para se levantar contra os irmãos, tinha todos, mas ele perdoa os irmãos. Ele serve os irmãos, ele alimenta os irmãos, ele acolhe os irmãos, ele traz para dentro do palácio e diz: vocês vão comer do melhor. E o faraó olha aquilo e diz: que homem que eu contratei, viu? Que homem que eu dei o meu anel. Ele entende o que é princípio, o que é amor de verdade. Então ele jamais vai me trair, porque ele é grato. Quem é grato nunca trai. Quem é grato sempre entende e sabe quem fez e quem não fez. Sim ou não, gente? Gratidão é algo que tem que estar dentro da gente. Se não estiver dentro da gente, a gente nunca vai conseguir olhar de fato o que as pessoas fizeram pela gente. O que as pessoas fizeram para a gente chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue. A gratidão é muito importante para a sua vida. E a outra é o que José fez com seus irmãos. Ele tira do dele agora para abençoar os seus irmãos. Por quê? Porque se você tem, não faz mal você ajudar. Não faz mal você estender a mão. Não faz mal você abençoar. Você vai abençoar porque você tem. E se eles não forem gratos? Problema deles. E se eles não falar por aí que você fez algo, mas isso aí não é para falar. Você não tem que estar se alimentando com o que eles são, e sim com o que você tem que ser. E foi isso que José fez. José começa a tirar do dele, abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar as vidas que ele tinha que abençoar. Se Deus te chamou para abençoar vidas, abençoe. Se Deus está aí te levantando com algum ministério, alguma coisa, como empresário, como uma pessoa bem-sucedida, te colocando em lugares grandes, entenda que nesses lugares não é para você humilhar ninguém, não é para você pisar na cabeça de ninguém, não é para você mostrar para as pessoas e dizer assim: ó, está vendo o que eu te falei, que eu ia chegar lá, porque senão você perde a essência de Deus. Em momento algum você vê José se exaltar, em momento algum você vê José virar um soberbo, em momento algum você vê José tirando onda com ninguém. José deu a Deus fidelidade, José deu a Deus obediência,
José foi fiel a Deus em todos os momentos. Deus dá a ele a solução daquilo que ele precisava para ser bem sucedido quando chegasse no palácio. Não guarda mágoa, perdoa, seja grato. Vai lá, meu filho, eu estou lhe ensinando. Quando você estiver lá, vai chegar o momento de você abençoar outras vidas. A sua empresa vai crescer porque você vai abençoar outras vidas. Seus negócios vão crescer porque você vai abençoar outras vidas. Não é porque Deus só quer te abençoar, é porque você vai abençoar outras vidas. Você vai pensar no próximo e Deus vai te abençoar. Eu quero declarar que os seus sonhos não vão se perder. A sua família não vai se perder, os seus filhos não vai se perder, os seus negócios não vai se perder, nada vai se perder na sua vida, o seu ministério não vai se perder. Por quê? Porque o poder de Deus está no nosso meio e você vai chegar aonde Deus te levantou para chegar. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Toda a tua casa vai se render ao Senhor e vai declarar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Continue avante, continue fazendo, continue buscando, continue com o Senhor, acreditando naquilo que Ele te prometeu, porque o Senhor fará. Ninguém do seu lado vai se perder. Estava todo mundo perdido na casa de José, vivendo uma vida totalmente diferente, mas eles se encontraram. Quando encontraram José, vai chegar um momento que Deus vai usar você. Meu Deus, oh aleluia. Deus vai usar você. Não é ninguém não, é você mesmo. Ah, mas é o profeta que vai vir de São Paulo. Não. Deus vai usar você no seu lar. E eles vão ver o poder de Deus através da sua vida. Eles acreditaram que José nasceu para prosperar. Eles acreditaram que José nasceu para reinar, para governar. Eles vão acreditar que você nasceu para prosperar, que você nasceu para governar, que você nasceu para ter, que você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser derrotado. Eles vão acreditar em você, mas não teve estudo, não teve nada, não teve outra coisa, mas virou um grande empresário bem sucedido nessa cidade. Está abençoando, está empregando pessoas, porque quando Deus move, não precisa da mão do homem, precisa da mão dele. Só o Senhor pode mudar a minha história e a sua história. Não existe mais nada, gente.